E quando eu digo ambientalizar o lugar, eu estou falando em questões de energias, onde eu consigo me abrir um pouco mais para a vulnerabilidade e expor um pouco mais emocionalmente e psicologicamente as minhas fragilidades, porque aqui é um lugar seguro, onde eu preciso das minhas fragilidades e da fragilidade de vocês para que tudo fique bonito, entendeu? Então, quanto menos técnico a gente for quando a gente está tratando de emoções, mais orgânico e mais natural fica. Então, eu penso muito nisso quando a gente vai falar sobre comunicação não violenta. Então, pensando no impacto dentro de uma comunicação não violenta no meio corporativo, ela é altamente prejudicial, não apenas para o ambiente de trabalho, mas também para a nossa saúde mental e desempenho das pessoas que estão ao redor. Não só dentro do meio corporativo também. Eu trouxe o meio corporativo porque hoje a gente está falando sobre essa pegada corporativa. Então, esse tipo de comunicação, ela envolve agressões verbais, sarcasmos, intimidações e qualquer forma de comunicação que é percebida como ofensiva ou desrespeitosa. Então, como efeitos negativos, a gente tem uma redução de produtividade muito grande, o aumento da rotatividade empresarial, porque as pessoas vão buscando lugares mais tranquilos, focando em saúde mental, em qualidade de vida. Então a rotatividade ela acaba sendo muito mais percebida, porque ela fica muito mais rotativa. Então as relações começam a ficar desgastadas, as pessoas começam a se atritar um pouco mais, quando as comunicações não têm empatia, não têm delicadeza, não têm tato, não tem um requinte, sabe? Então isso também acarreta problemas na saúde mental, porque as pessoas vão se sentindo prejudicadas, vão se sentindo invadidas, vão se sentindo pressionadas, dependendo de como é a comunicação. E para a gente evitar esse tipo de hábitos e atitudes, eu digo tipos, manias, porque não é uma personalidade. Isso é uma mania, é um tipo. Então a gente fala desse tipo, mas nós podemos reverter e ressignificar toda essa narrativa comum que a gente vive no cotidiano. A gente vive numa sociedade que nos pressiona o tempo todo a querer ser mais, a querer competir, a querer fazer isso, querer fazer aquilo. Então vamos tentar desmistificar tudo isso, e aqui é um lugar seguro para a gente poder pôr isso para fora, poder se transformar internamente para que o externo se expanda de uma maneira em que chegue nas pessoas. Tudo bem? Então, como dicas para evitar essa comunicação não violenta, é a gente usar uma voz mais calma e clara, onde eu consiga explicar para você o que eu quero falar, onde eu consiga te aplicar um feedback negativo também, falando sobre o seu comportamento, porque eu falar sobre o outro, entre aspas, é uma agressão. É uma agressão não, desculpa, uma invasão. Eu estou invadindo um espaço falando sobre você. Estou te observando. E quando a gente é apontado, em determinados lugares, chega trazendo gatilhos. Gatilhos mentais, gatilhos ancestrais, gatilhos de criação, emocionais. Então, a gente precisa prestar muita atenção nessa linguagem corporal. Porque a linguagem corporal, ela é através da fala, ela é através do corpo, é através das expressões, da vestimenta, de como a gente está, da nossa reação ativa sobre determinado tema. Quando eu olho para alguma coisa, algum tema, eu olho com uma expressão um pouco fechada, é uma reação, é uma linguagem, é uma comunicação. Tudo comunica, tudo comunica. A forma como eu comunico com os braços. Então, é interessante a gente entender, porque nós somos educadamente e culturalmente indiciados a falar sempre com as mãos. É o primeiro passo que a gente tem quando a gente se conecta com o mundo, né? Só que a comunicação, ela não é só aqui. A comunicação, ela é o corpo. Então, o corpo se comunica, a voz se comunica. A gente projeta calmamente e limpamente para que as pessoas entendam o que a gente quer falar. Então, a comunicação, ela é do dedo do pé ao fio do cabelo. Então, tudo comunica, tudo fala, tudo dialoga e tudo é observado também. Então, prestar atenção nisso faz com que a gente tenha um diferencial quando a gente vai comunicar algo a alguém. Inclusive, já linkando a escutativa. Quando a gente pratica a escutativa, ela faz com que a gente consiga compreender mais as pessoas e observar um pouco mais do que falar tanto. Tem uma música do Chorão que fala:
as pessoas falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer, e acaba caindo nesse lugar, as pessoas querem falar, mas o silêncio também é poético, o silêncio também faz sentido. Então, quando a gente escuta sem interromper, a gente deixa a pessoa terminar a linha de raciocínio dela, isso demonstra mais respeito e compreensão sobre a história e a vida da pessoa. A gente fazer mais perguntas sobre o que realmente está acontecendo. Então a pessoa conta alguma coisa, você pergunta realmente o que você não entendeu depois que ela fala. Isso demonstra um interesse genuíno pelo que a pessoa está dizendo. Então, isso deixa um pouco mais clara a comunicação. Então, repetir as coisas, parafrasear, às vezes a gente não entendeu. Então, mostrar que você entendeu corretamente. Ah, tá, então você fez isso. Isso faz com que tenha um pouco mais de escutativa, empatia pelo que a pessoa está falando. Então, e com isso a gente não usar a comunicação não violenta. Então, prestar atenção em julgamentos, em expressar sentimentos que a gente acha que só porque eu sinto todo mundo está sentindo. Não, porque a gente não, é sobre você, é sobre mim, é sobre quem. Então, pontuar esses sentimentos, observar, não ficar julgando fatos que eu acho sem ter dados. Porque é isso. Não é isso. E isso aconteceu com a sua vivência, mas a vivência do outro é diferente. Então, quando a gente identifica essas necessidades subjacentes, né, onde a gente acredita que as pessoas precisam mudar, e muitas vezes nós precisamos mudar. Precisamos mudar nosso ponto de vista, a forma como a gente comunica, como a gente vê as coisas, entender que somos diversos e somos camaleões, todas as pessoas mudam o tempo todo. Então, vamos reformular esses pedidos e não ser tão exigentes, sabe? Então vamos fazer pedidos claros, razoáveis, ao invés de exigir coisas, você tem que fazer, você precisa. A gente não tem nada, a gente não precisa de nada. Nós somos livres, a gente faz o que a gente quer, o que a gente tem interesse de fazer, entendeu? Então, quando a gente pensa em promover um ambiente que tem uma comunicação mais respeitosa, construtiva, isso é essencial para o dia a dia, para o bem-estar das pessoas, para a produtividade do meio ambiente corporativo. Então, essas pequenas mudanças na forma como a gente se comunica pode ter um grande impacto na criação de um ambiente de trabalho muito mais saudável e eficaz, para a gente conseguir lidar com o diverso, entendeu? Então, quando a gente adapta essas práticas de comunicação não violenta, tanto na fala quanto na linguagem corporal, em tudo que eu já citei como exemplo, nós contribuímos para um ambiente corporativo muito mais harmonioso e muito mais colaborativo, onde todas as pessoas se escutam, todas as pessoas falam, dialogam e conseguem se posicionar para impor as suas opiniões, seus questionamentos e cria um certo ambiente de respeito, onde as pessoas se sentem à vontade e acolhidas com toda a sua história, com suas vivências e assim por diante.